Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Capítulo 4. Dos direitos sobre a marca. Seção I. Aquisição. Artigo 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Primeiro, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Segundo, o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Seção 2ª. Da proteção conferida pelo registro. Artigo 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de i) ceder seu registro ou pedido de registro. Segunda, licenciar seu uso. Terceira, zelar pela sua integridade material ou reputação. Artigo 131. A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Artigo 132. O titular da marca não poderá i) impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. Segunda, impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Terceira, impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 3º e 4º do artigo 68, e quarta, impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. Capítulo V. Da vigência, da seção e das anotações. Seção I. Da vigência. Artigo 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Primeiro, o pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Segundo, se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Terceiro, a prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no artigo 128. Seção 2ª. Da seção. Artigo 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Artigo 135. A seção deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. Seção 3ª. Das anotações. Artigo 136. O INPE fará as seguintes anotações. I. Da seção, fazendo constar a qualificação completa do cessionário. Segunda, de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro, e terceira, das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Artigo 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Artigo 138. Cabe recurso da decisão que i) indeferir a anotação de seção. Segunda, cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do artigo 135. Seção 4ª.
da licença de uso. Artigo 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. Artigo 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPE para que produza efeitos em relação a terceiros. Primeiro, a averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Segundo, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPE. Artigo 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. Capítulo 6º. Da perda dos direitos. Artigo 142. O registro da marca extingue-se. I. Pela expiração do prazo de vigência. Segunda, pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca. Terceira, pela caducidade, ou. Quarta, pela inobservância do disposto no artigo 217. Artigo 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 anos da sua concessão, na data do requerimento. E, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou. Segunda, o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Primeiro, não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. Segundo, o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. Artigo 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Artigo 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 anos. Artigo 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso. Capítulo 7º. Das marcas coletivas e de certificação. Artigo 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá e as características do produto ou serviço objeto de certificação, e segunda, as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e segunda deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPE, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. Artigo 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. Artigo 151. Além das causas de extinção estabelecidas no artigo 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando e a entidade deixar de existir, ou segunda, a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.
Artigo 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. Artigo 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146. Artigo 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro. Capítulo 8º. Do depósito. Artigo 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPE, conterá i. requerimento. Segunda, etiquetas, quando for o caso, e terceira, comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento. Artigo 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. Artigo 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no artigo 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPE, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. Capítulo 9. Do exame. Artigo 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Primeiro, o depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 dias. Segundo, não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso x do artigo 124 ou no artigo 126, não se comprovar, no prazo de 60 dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei. Artigo 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Primeiro, não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Segundo, respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Artigo 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Capítulo X. Da expedição do certificado de registro. Artigo 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes. Artigo 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Artigo 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.
Artigo 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. Capítulo 11. Da nulidade do registro. Seção I. Disposições gerais. Artigo 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta lei. Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável. Artigo 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no artigo 6º septies, 1, daquela Convenção. Artigo 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido. Seção 2ª. Do processo administrativo de nulidade. Artigo 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei. Artigo 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro. Artigo 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias. Artigo 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo presidente do INPE, encerrando-se a instância administrativa. Artigo 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. Seção 3ª. Da ação de nulidade. Artigo 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPE ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Artigo 174. Prescreve em 5 anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. Artigo 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPE, quando não for autor, intervirá no feito. Primeiro, o prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 dias. Segundo, transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPE publicará a notação, para ciência